Bom dia, queridos irmãos de Yahvé Shammah, aqueles que têm nos acompanhado aqui nas nossas lives da Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe poderosamente e que Deus nos dê a graça de sempre estarmos aprendendo com a sua palavra e com os acontecimentos, sobre o povo de Deus. Hoje em dia nós vivemos também, vamos dizer, uma praga. E nós nos lembramos que quando houve as pragas no Egito, as pragas elas só não atingiram aqueles que tinham o selo do Espírito Santo, o sangue passado em sua porta. Mas hoje o selo do Espírito Santo para nós é o próprio Cordeiro que já está vivo e sentado à direita do Pai. Então, que nós estejamos sempre com o sangue de Cristo dentro de nós, para podermos nos livrar desta praga que está afetando toda a humanidade nesses dias. Mas vamos lá, vamos começar aqui a nossa escola dominical, voltando daquele ponto em que nós paramos aí no último domingo, ok? Então, se você me acompanhar, nós vamos lá no capítulo de número 29 do livro de Ezequiel, ok? Então, enquanto algumas pessoas fazem isso, vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus amado, muito obrigado por este dia, Senhor. Dia abençoado pelo Senhor. Pai, o Senhor, que é o Cordeiro imolado e que vive conosco, Senhor Deus, é a nossa Páscoa, é a nossa passagem. Livra-nos, Senhor Deus, a todos nós deste vírus maldito e coloca, Senhor Deus, sobre nós o teu sangue, para que através disso, Senhor Deus, saiamos vencedores ao final de toda essa luta. E assim, Pai, como vencedores e como teus filhos, nós vivamos uma vida íntegra, absoluta e saudável. Eu peço a tua bênção sobre cada lar de Yahvé Shammah. Eu peço a tua bênção sobre cada criança de Yahvé Shammah, cada jovem de Yahvé Shammah. E é no nome santo do Senhor Jesus Cristo que nós oramos agradecidos. Amém e amém. E queridos, não esqueçam de usar máscara para sair na rua. Não saia na rua sem máscara. Principalmente você que é cristão, evangélico. Não vamos lutar contra a lei. Se estamos contra a lei, já colocamos um grande problema sobre nós. Assumimos culpa sobre o que acontecer conosco e com a nossa família. Não vamos participar de lugares cheios de pessoas e cheios de pessoas sem máscara de jeito nenhum, porque senão nós também somos culpados. A lei proíbe tudo isso, ok? Nós queremos vida e vida em abundância, então sejamos sábios para que possamos ter a proteção de Deus também sobre nós. Vamos lá então, nós vamos continuar a partir do capítulo 29, nos lembrar que aqui o livro de Ezequiel, no capítulo 28, na parte B dele, ele nos mostra Ezequiel anunciando o castigo sobre todas as nações estrangeiras, tá? A partir do capítulo 25. Então tem sido anunciado, você viu sobre Amon e tudo mais, E agora nós vamos ver mais alguns anúncios. E esse próximo anúncio que vem, ele é sobre o Egito. O capítulo 29, dos versos 1 aos versos 16, ele fala dos 15 anos de profecia de Ezequiel a Nabucodonosor, quando Nabucodonosor invadiu o Egito, tá? E nesses 15 anos que eu digo é após a passagem da invasão de Israel e da invasão de Amon. Agora nós vamos para a invasão do Egito. E essa invasão do Egito, então, ele diz o seguinte, aqui, vamos ver aqui primeiro o que nos diz, dos versos 1 ao verso de número 16, tá? No 10º ano do mês, no dia 12 do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, dirige o rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e dize assim, assim diz o Senhor Jeová, eis-me contra ti, ó Faraó,
rei do Egito, grande dragão que pousas no meio dos teus rios e que dizes, o rio é meu e eu o fiz para mim, mas eu porei anzóis nos teus queixos. Vocês vão lembrar até a música do Diante do Trono, né? Que fala sobre isso. Eu porei anzóis nos teus queixos, prenderei o peixe dos teus rios, as tuas escamas, e todo peixe dos teus rios se pegará às leis das tuas escamas, tá? Ou se pegará às tuas escamas, e te deixarei no deserto, a ti e a todo o peixe dos teus rios. Sobre a face do campo cairás, não serás recolhido nem ajudado. Aos animais da terra e às aves dos céus te dei por mantimento, e saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor. A mesma coisa que ele fala logo após aquelas pragas do Egito, para que todos do Egito saibam que eu sou o Senhor. Você se lembra disso? É muito interessante isso, né? Porque se tornaram um bordão de cana para a casa de Israel, tomando-te eles pela mão, te quebraste, lhes rasgaste todo o ombro, e encostando-se eles a ti, te quebraste, tornando imóveis todos os seus ombros. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, e eis que eu trarei sobre ti a espada, e separarei a ti homem e animal, e a terra do Egito se tornará em assolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor, porque disseste, o rio é meu, e eu o fiz. Portanto, eis que eu estou contra ti e contra os teus rios, e tornarei a terra do Egito em desertas e assoladas solidões, desde Migdol até Sevene, até os confins da Etiópia. Não passará por ele pé de homem, nem por pé de animal passará sobre ela, nem será habitada por 40 anos, porquanto tomei a terra do Egito em assolação no meio das terras assoladas, e as tuas cidades, no meio das cidades desertas, se tornarão em assolação por 40 anos. E espalharei os egípcios entre as nações, e os derramarei pelas terras. Mas assim diz o Senhor dos Exércitos, ou o Senhor Jeová, em algumas tradições. Ao cabo de 40 anos ajuntarei os egípcios dentre os povos, entre os quais se espalharam, e renovarei o cativeiro dos egípcios, e os farei voltar à terra de Patros, à terra de sua origem. Aqui então nós vemos essa primeira maldição lançada sobre o Egito. Agora, o interessante foi essa representação em que foi feita sobre o Egito, nessa visão ainda em Israel, né? Onde o Egito foi representado como um crocodilo. Se você lembrar na nossa aula anterior, Deus chama o Egito de crocodilo, e o crocodilo é a marca do Nilo, assim como é também a marca dos deuses do Egito. Se nós formos olhar aqui a partir do verso 17, tá? Então, nós vamos encontrar o seguinte aqui, ó. Vamos lá, verso 17. Verso 16, 17. E sucedeu que no ano 27 do mês primeiro, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez com que o seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva, e todo o ombro se pelou, e não houve paga a Tiro por ele, nem para o seu exército, pelo serviço que prestou contra ela, que é também, como nós vimos na lição anterior, que Deus envia os exércitos de Nabucodonosor
contra o rei de Tiro também e contra Tiro, tá? Então, portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito, e levará a sua multidão, e tomará o seu despojo, e roubará a sua presa, e isso será a paga pelo seu exército. Por paga ao seu trabalho, como que serviu contra ela, lhe dei a terra do Egito, visto que trabalharam por mim, diz o Senhor Jeová. Naquele dia farei brotar o poder na casa de Israel, e te darei abrimento da boca no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. Então, porque ele prestou esse serviço, Deus então ainda protegeu e ainda deu a ele o Egito. Então, na visão de Israel, o Egito foi representado como um crocodilo, Israel foi representada como um crocodilo, e ele seria o dono desses crocodilos. Assim como Tiro foi representado como um navio, por causa da sua grandeza, por causa da sua riqueza, por causa dos seus transportes e contatos entre todas as nações, né? E o crocodilo, monarca do Nilo, era um dos deuses do Egito. Olha só que coisa, né? Então agora o Nabucodonosor passa a ser considerado como um dos deuses do Egito. Mas anos depois disso, como nós vimos aqui a partir do verso de número 17, anos após isso, anos após a queda de Jerusalém, então essa visão foi dada entre outras 5 profecias. O Egito vai cair, ou está caindo, agora diante da Babilônia, né? Então nós entramos no capítulo de número 30. O capítulo de número 30 acontece no ano 587, ano de Cristo, mais ou menos. E ele continua falando ainda da derrota de Faraó. E vai falar o capítulo todo sobre a derrota de Faraó. Então, por causa disso, nós vamos passar para o capítulo de número 31. Vem outra profecia sobre o faraó do Egito, um mês antes da queda de Jerusalém. Veja que todas essas profecias, elas não foram dadas por Ezequiel lá dentro do palácio, não, né? Que ele não ficou dentro do palácio. Dentro do palácio ficaram Sadraque, Mesaque, Abdenego, tá? E Neemias. Fora do palácio ficou Ezequiel, e Jeremias ficou em Jerusalém, tá? Então vamos lá. Mas foi dado ainda em Israel, tá? Não foi dada lá na Babilônia, ok? Então o capítulo 31, ele nos mostra que um mês antes da queda de Jerusalém, o Egito é avisado para atentar sobre os acontecimentos com a Assíria, que era mais poderosa do que ele. Lembre que Israel estava ligada tanto com a Assíria quanto com o Egito. E de vez em quando ele buscava socorro no Egito, e de vez em quando ele buscava socorro na Síria. Ele pagava tributo tanto para o Egito quanto para a Síria, que foi o que deixou o rei da Assíria muito bravo com o rei do Egito. Ok? 1 ano e 8 meses após a queda de Jerusalém, há o lançamento sobre o Egito para ser esmagado pela Babilônia. Depois você vai ver que a Síria ainda vai entrar nesse contexto, ok? Então ainda vai falar apenas sobre isso no capítulo 31, para que o Egito tome cuidado, muito cuidado, para que Nabucodonosor, que foi escolhido por Deus para ser o chicote sobre Israel, o chicote sobre Amon,
Agora venha se tomar cuidado, porque Nabucodonosor estava se engrandecendo a ponto de dizer que ele era o grande rei e dono de todas essas coisas. Ele não deu a Deus a glória que é devida. E se tem uma coisa que nós falamos frequentemente, é que Deus não dá a sua glória a ninguém. Ok? Então perceba bem isso. Sempre que nós falamos, não, isso eu consigo fazer, isso eu faço com o olho fechado, eu vou aonde eu quiser, eu faço o que eu quiser, eu uso máscara se eu quiser. Não se esqueça que você está colocando aquilo que não pertence nem a você, que é a sua vida, e nem o poder de vivê-la sobre o teu cajado, sobre o teu cetro, como se você fosse o rei da tua vida. E que Deus odeia, inclusive, isso. A nossa vida pertence a Ele. E Ele sempre terá e fará com que as intenções dEle estejam sobre nós. E os desejos dEle se cumprirão em nós. Então que os nossos desejos estejam de acordo com os desejos do coração do Senhor, para que tudo dê certo na nossa vida. Ok? Então nós vamos para o capítulo de número 33, porque aqui vem depois no 32, a lamentação sobre o faraó, rei do Egito, por causa de tudo que vai acontecer lá, né? Por causa de tudo que ele vai dizer. Veja que no capítulo 32, ele diz assim, e sucedeu que no ano do 10º, no mês do 10º, o primeiro mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do Senhor, levanta uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e diz-lhe, semelhante eras a um filho de leão, ou seja, forte e protegido, rápido, esperto entre as nações. E tu foste como um dragão nos mares, era poderoso também com as suas naus, né, com os seus navios nos mares, e ferias os teus rios, e turbavas as águas com os teus pés, e sujavas os teus rios. Assim diz o Senhor Jeová, portanto, estenderei sobre ti a minha rede, com ajuntamento de muitos povos. Deus levantou fortes nações, porque Faraó estava completamente perdido, e depois de ter conhecido toda a história já de Deus através dos hebreus, ele continuava sendo arrogante, intolerante, tá? Então, deixarei em terra, sobre a face do campo te lançarei, e farei morar sobre ti as aves dos céus, e farão de ti os animais de toda a terra, e porei as tuas carnes sobre os montes, e encherei os vales da tua altura, e a terra onde nadas regarei com o teu sangue, após aos montes, e as correntes se encherão de ti, e apagando-te eu, cobrirei os céus e enegrecerei as suas estrelas, ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não deixará resplandecer a sua luz. Todas as brilhantes luzes dos céus enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor, e afligirei o coração de muitos povos, quando eu levantar a tua destruição entre as nações e as terras que não conheceste, e farei com que muitos povos fiquem pasmados a teu respeito, e os seus reis tremam de grande maneira, quando eu brandir a minha espada sobre o rosto, sobre o teu rosto, e estremecerão a cada momento, um pela sua vida, no dia da tua queda. Você já pensou Deus irado assim contra você? O que Ele pode fazer com você
com esta ira? Terrível, não é? Mas isso teria que acontecer e isso ia acontecer, tá? O capítulo de número 33, também ele fala sobre uma coisa muito interessante. Ele fala sobre o ofício do verdadeiro profeta, ou qual é o trabalho do verdadeiro profeta. Como que esse profeta, sendo um verdadeiro profeta de Deus, ele vai se apresentar diante dos reis, ele vai se apresentar diante daqueles que não creem. Como é esse verdadeiro ofício? Nós sabemos que na nossa igreja existem profetas, que são pessoas, mas são pessoas que ainda não aceitaram esse ofício sobre si. Deveriam ter aproveitado, mas não aproveitaram esse ofício. Não, até agora não abriram o coração para Deus sobre o ofício que Deus lhes deu. Assim como nós temos na igreja evangelistas, mas esses evangelistas, eles estão querendo ser chamados para fazer o serviço. E não, eles têm que se apresentar para o serviço. O profeta, ele tem que se apresentar para o trabalho. Aquele que foi chamado para o evangelismo, como evangelista, tem que se apresentar para o trabalho. Entendeu? Por isso que muitas vezes a igreja fica assim, com falta de alguns ofícios que deveriam estar atuando nela. Por isso examine também o teu coração e veja para o que foi que Deus te chamou. Qual é a tua missão dentro da igreja? Porque se você tem um chamado, mas você não cumprir este chamado, lembre-se de uma música que diz assim: que não passe de mim o teu, como que é? Que não passe de mim o teu, gente, me sumiu a letra, mas essa música diz assim: que não passe de mim o teu espírito e que se cumpra em mim tudo aquilo para o que você me chamou, e que não precise colocar outro no meu lugar, porque Deus age assim. Ele te dá o ofício e ele te espera, ele te chama. Se você não vem, ele põe outro no teu lugar, e aí o teu tempo passou. Então aqui, Ezequiel, anunciando as promessas de restauração e de misericórdia para o futuro, que vão dos capítulos 33, que nós colocamos aqui, até o capítulo 38. Aqui nós vemos também a grandeza da glória de Deus e do amor de Deus pelo seu povo. E você sabe por que isso? Porque Deus não quer castigar o seu povo. Deus não quer nos castigar. Isso não está no coração de Deus. Deus nos ama, e Deus nos ama com grande amor, mas nós não entendemos o amor de Deus, e muitas vezes nós nos orgulhamos tanto por aquilo que temos, por aquilo que fazemos, pelas oportunidades mundanas que aparecem diante de nós, que o nosso coração se levanta contra Deus, e nós achamos que isso não é nada. Nós achamos que Deus está contra nós, de que Deus não nos ama. E aí nós passamos por aí fazendo tudo aquilo que nós queremos. Mas em todos os casos, depois da destruição, depois da queda, depois que somos levados cativos, Deus ainda traz, sempre, você verá no livro de praticamente todos os profetas, que ao final vem as visões proféticas e as respostas de restauração da nação de Israel, de Judá, tá? De Jerusalém, sobre os outros povos. De alguma forma, Deus acaba nos perdoando e nos livrando do inimigo. Então vamos entender aqui o capítulo de número 33. Ele diz assim, dentro do ofício do profeta:
E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia ou seu profeta, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, para que ele toque a trombeta e avise o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta, preste atenção nisso, ou som da trombeta é a voz do atalaia, é a voz do profeta, tá? Então, se ele ouvir a voz do profeta ou a trombeta e não se der por avisado e vier a espada o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Ou seja, Deus dizendo: a culpa não foi minha, eu mandei o meu profeta avisá-lo. Não sei se você sabe, mas quando havia todo o cativeiro israelita ou hebreu no Egito, Deus mandou passar o sangue sobre as portas, o sangue do cordeiro. Só que isso não foi dado esse aviso apenas na cidade de Gósen, porque existiam muitos hebreus que já moravam mais próximos da área do palácio. Então eles também foram avisados por aqueles homens que entravam disfarçadamente por dentro da terra mais próximo ao palácio, entravam furtivamente. E eles que moravam ali também foram avisados. Só que muitos que moravam ali disseram: besteira, isso eu estou mais próximo do rei, e como Deus, o rei sempre, o faraó, ele sempre falava que ele era Deus, então eles não cumpriram isso, não passaram o sangue nos beirais das portas, e portanto eles sofreram os mesmos castigos que todos os israelitas tiveram. E aqui agora Deus mais uma vez está falando: olha, eu constituo o profeta sobre vocês, para que vocês ouçam o profeta. Quando o profeta fala, escutem, deem atenção e cumpram. Sabe aquelas pessoas que estão na igreja e a palavra que foi dada na igreja naquela noite não alegrou o seu coração? Não os encheu, porque não era aquilo que eles queriam ouvir. Era talvez alguma coisa totalmente contrário do que eles entraram na igreja querendo ouvir. Então eles dizem assim: eu não gostei da palavra desse pastor, não. Achei que essa palavra não tem nada a ver comigo, não. Foi uma palavra muito fraquinha, uma palavra muito boba. Alguns até dizem: essa palavra parece que ele estava falando comigo. Ele com certeza fica escutando as fofocas aqui dentro da igreja e depois fala de mim lá no altar. Quer saber uma coisa? Não volto mais nessa igreja. Essa palavra vem de Deus. Nós não damos recado do altar. Nós preparamos a palavra no nosso lar, no silêncio, em contato com Deus. Então, você que faz isso, você está no meio dessa turma que não passa o sangue do cordeiro na verga das portas e que não abre os seus ouvidos para a boca do atalaia, para a voz da trombeta. E o fatal será que quando a espada de Deus passará também sobre você e também sobre a tua casa. Preste muita atenção nisso, porque esta parte, ela é severa, e esta parte dura até hoje, porque Cristo, ele não veio para mudar nada do que Deus falou. Ele veio para tirar fora, suprimir, não propriamente suprimir,
modificar pela graça algumas das leis que são mais desnecessárias na nossa época. Algumas das leis que eram mais leis sanitárias para aquele tempo. Mas ele não veio para revogar nenhuma das sentenças que Deus dá. Ele, como sendo o próprio Pai, não vai contra a sua palavra. Aliás, ele zela pela sua palavra. Então, querido, querida, cuidado, muita atenção na trombeta, muita atenção na fala do profeta de Deus. Amém? Tá? Então diz, mas quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, esta tal foi levada na sua iniquidade, mas o seu sangue derramarei sobre o atalaia. Agora vem para pastores. Pastor, você que fala o que o povo quer ouvir. Profeta, você que vai nas igrejas só para falar bênçãos, só para ganhar uma boa gorjeta. Profeta, você que não ouve a voz de Deus, que só vai para dizer que um vai enriquecer, para dizer que o outro vai virar um grande empresário, para dizer que aquela moça vai casar com o sapo, que é verdadeiramente um príncipe, para dizer que aquelas crianças da igreja crescerão fortes, saudáveis, cheias de vida, se tornarão pastores, profetas, evangelistas, mestres. Você que vai na igreja só para dizer que aquela igreja será uma grande igreja, a maior igreja de toda a cidade ou a maior igreja de todo o estado. Você que vai só para fazer o povo levantar as mãos, gritar aleluia, bater palminha, trazer só alegria sobre a igreja, saiba sobre esta palavra que talvez você nunca tenha lido. Se ali, pela tua palavra, porque você não ouviu o que Deus falou e mandou trazer como recado sobre algumas vidas, de que elas estavam correndo perigo no mundo, você terá o sangue delas sobre as tuas mãos. Então a você também eu digo, cuidado, pastor e profeta que vem para agradar a igreja, agradar as ovelhas, ao invés de colocar farelo, vem para colocar leite do melhor, vem para colocar sucrilhos para as ovelhas. Não, o alimento da ovelha não é esse. Ok? Vamos seguir em frente aqui. Então aqui, ó, filho do homem constituído, se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares, para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu derramarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu te livraste a tua mão. Prestou atenção? Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, dizendo, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados, porque aqui é o profeta falando, estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como vivermos então? Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio,
mas em que o ímpio se converta ao seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Tu, pois, filhos do homem, dize aos filhos, tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação. Quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua iniquidade. Nem o justo pela sua justiça poderá viver no dia em que pecar. Tá? Muitos estão acostumados a pecar e com a seguinte desculpa: a palavra de Deus fala isso, se eu pecar e me arrepender, então eu serei salvo. Por isso cai tanto em pecado, porque não pensa uma coisa: se eu tenho na minha mente que se eu pecar e me arrepender, Deus me perdoará, então você já traçou um mapa aqui, você já preparou no teu coração o ato do pecado. Então, que tipo de arrependimento você vai mostrar a Deus por um ato que você já pré-programou? Com certeza absoluta, tá? Se é certeza, é absoluta. Mas com certeza, você escolheu o pecado. O arrependimento não virá um falso arrependimento, achando que Deus é bobo, achando que Deus acredita no falso arrependimento, ou virá um remorso, e remorso não conta como arrependimento. Arrependimento é um pedido de perdão, e o perdão é mudança de caminhos. Remorso é um pedido de desculpas. Você pisa no pé de uma pessoa, você fala, me desculpe, mas é capaz de você voltar e pisar no mesmo pé, porque você não mudou o seu caminho. Preste atenção nisso, tá? Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não viverão em memória de todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Não adianta você ficar sendo bonzinho, bonzinho e pecando, bonzinho e pecando, bonzinho e pecando, bonzinho e pecando, bonzinho e pecando. Você, por ter conhecimento de Deus, não será pesado na balança dos ímpios que não conheceram a Cristo e que estão morrendo. Você não terá salvação pela graça, porque você já conhece a graça, tá? Então, na tua impiedade, mesmo sendo uma pessoa que pratica justiças, você morrerá. Tem muita pessoa que diz assim, o cara não vou falar religião, só vou dizer como dizem, o cara é de tal religião, mas ele é melhor do que qualquer crente. A questão aqui é a mesma. Ele pode ser melhor do que qualquer crente na prática da justiça. Mas por ser melhor do que qualquer crente na prática da justiça, ele aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor da sua vida mediante as pessoas? Ou apenas uma aguinha caiu na sua cabeça? Ou ele passou 7 dias na mata se purificando? Ou ele passou meditando por 7 dias na posição de lótus, fazendo a palma de lótus? Hein? Ou ele fala do Espírito Santo, fala de línguas estranhas, mas nunca aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador? Ou ele é daquele que já aceitou Jesus Cristo como Salvador, mas ele tem como uma coisa dele ficar pulando de igreja em igreja, levando palavra, evangelizando,
mas ele não tem um pastor, ele não tem uma autoridade humana constituída por Deus sobre ele, porque ele não faz parte de nenhum ministério. Ele é um passarinho que fica voando por aí, sem casa. Enquanto o Salmo diz que o pardal encontrou casa e o ninho para si. Ou seja, encontrou uma igreja e a esta igreja se filiou. Seja ele um evangelista, seja ele um cantor, ele tem que ter para onde voltar e a bênção de um pastor. Porque se não for assim, tudo que ele fizer, tudo isso não o salvará. Tá? E quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos de vida e não praticando iniquidade, certamente ele viverá, tá? Aquele bandido que está matando gente por aí, se ele se arrepender sinceramente, ele será salvo. Então Deus não trabalha com 2 pesos e 2 medidas. Se você é crente, mas for um crente pecador, ou um pássaro sem ninho, que confia na sua própria obra, você morrerá. E o pecador que se arrepender e fizer tudo de acordo com a palavra de Deus, será salvo. De todos os seus pecados com o que pecou, não se fará memória, ou seja, seus pecados serão esquecidos contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça, praticando iniquidade, morrerá nela, e convertendo-se o ímpio da sua impiedade, fazendo juízo e justiça, ele viverá. Por isso mesmo, todavia, vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor. Julgar-vos-ei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Então, aqui no capítulo 33, ainda vem o castigo, e a notícia da queda de Jerusalém. Ezequiel guardava em silêncio a notícia dessa queda, conforme mandado por Deus, desde que o cerco sobre Jerusalém começara, por 3 anos. Na sua primeira fala, após receber a notícia, Ezequiel declarou que os poucos ímpios deixados em Judá seriam exterminados 5 anos mais tarde. Aqueles que foram levados, a maioria sobreviveu. E aqueles que foram deixados, aqueles eram os ímpios, que ainda seriam exterminados, deixados para trás, quase que como um arrebatamento, né? E isso 5 anos depois aconteceria, tá? 5 anos mais tarde, Nabucodonosor leva cativo 745 judeus. Segue-se aí então uma informação sobre a popularidade de Ezequiel entre os exilados. Ezequiel então cresceu entre os exilados, porque levaram mais 745, e os que sobraram lá foram todos mortos. Não sobrou hebreu ou israelita não, porque a nação estava separada. Não sobrou hebreu em Jerusalém. Jerusalém foi tomada por outros povos depois e viveu centenas de anos nas mãos de outros povos. Ok? Aí nós vamos aqui então, ali para o capítulo de número 34. E olha que nós já estamos chegando quase no fim, né? Aí vem
a profecia contra os pastores infiéis, a acusação de Deus contra os pastores de Israel. Ele diz assim, que a responsabilidade, deixa eu pegar aqui, vamos achar aqui isso, que a responsabilidade sobre o exílio de Israel é aqui lançada diretamente sobre os reis e sacerdotes gananciosos e cruéis que haviam explorado os órfãos e as viúvas. Lembra que nós já falamos um pouquinho sobre essa exploração dos órfãos e das viúvas? Os órfãos e viúvas, muitos deles tinham ainda terras, e as terras eram de alguma forma produtivas, mas não produtivas a ponto deles pagarem o dízimo ao templo. Não era produtiva a esse ponto. E lá não tinha a lei como é hoje, pela graça de Deus, que você obviamente precisa pagar o dízimo e confiar que Deus vai te abastecer. Mas, se você não confiar, você não traga o seu dízimo, tá? Se você não confiar em Deus, não traga, porque isso não vai te salvar. Se você não confia, se você não acredita, isso vai ser um ato sem fundamento para você. A lei diz o que acontece com quem não paga o dízimo, mas ela também diz que é para fazê-lo com alegria. E lá, não, lá era uma lei mesmo, como a lei do governo, que se eu, por exemplo, não pagasse mas é uma lei até hoje, né? Que se eu não pagar ao governo o que eu devo pagar ao governo, eu entro na dívida ativa e o governo colocará processos contra mim e o governo poderá tirar tudo aquilo que está em meu nome e ainda a ressalva de alguns itens, que são itens de sobrevivência que ele não pode tirar de mim. Mas naquele tempo não tinha isso. Naquele tempo, a viúva, o pobre, que na lei está marcado que eles deveriam ser guardados, o pobre não, o órfão, eles deveriam ser guardados, eles deveriam ser cuidados, mas a lei do templo exigia o dízimo, e se eles não pagassem o dízimo, eles eram expulsos das suas próprias terras, para eles irem mendigar, porque a terra passava a pertencer à igreja. Aquela colheita, mesmo que pequena, passava a pertencer à igreja. Então isso acontecia por falta de pagamento ao governo e por falta de pagamento aos sacerdotes gananciosos e cruéis que exploravam então essa viúva, os pobres e os necessitados, servindo isso de fundo histórico. Ezequiel tem uma visão do futuro, pastor do povo de Deus, na figura do Messias vindouro, brotando de Davi, sobre o qual nunca mais o povo sofreria, e haveria chuvas de bênçãos sobre aqueles lugares. Ou seja, ele previa aqui o tempo messiânico, onde haveria a queda de todo esse sacerdócio que era mantido politicamente por todos aqueles que tinham a função política da figura do sumo sacerdote. E então aprenderiam a todos que o sumo sacerdote é Cristo e que o sumo sacerdote não odeia e nem exige nada do órfão e da viúva, mas exige do pastor e exige da igreja, que quando o órfão não tem amparo e quando a viúva não tem amparo, a igreja ampare o órfão e a viúva. Ok, queridos? Então aqui é o capítulo de número 34, ele traz esse fundo. Vamos ao capítulo de número 35. Então, o capítulo 35
ele faz uma condenação a Edom. Vocês sabem de onde surgiu Edom, né? Isso, vocês são espertos. Vocês sabem mesmo. Vocês responderam certinho. Edom surgiu de Esaú, o fundador de Edom, tá? Esaú, irmão de Jacó. Então, aqui vem a condenação de Deus sobre Edom, tá? A profecia contra o monte Seir. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra o monte Seir e profetiza contra ele e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra ti, ó monte Seir, a terra dos Edonitas, e estenderei a mão contra ti, e porei em assolação e espanto as tuas cidades. E aí vem falar da violência, vem de falar sobre passá-los à espada, e que vai se cumprir algum tempo depois, ok? Então tudo agora é sobre a queda e a condenação de Edom. Vamos passar um pouquinho agora aqui para o capítulo de número 36, onde nós temos coisas importantes. A profecia aos montes de Israel. Olha que interessante, não é profecia contra os montes de Israel. Nesses 9 minutos que nos faltam, vou tentar fazer rapidamente então, porque aqui existem muitas profecias sobre os montes de Israel. Então, o capítulo 36, quando fala da terra de Israel, será reabitada, traz essa profecia da reabitação em relação aos montes de Israel. Então, ele diz assim: desolada tornar-se-á um dia, qual o jardim do Éden. Ezequiel usa várias vezes essa comparação, talvez por estar entre a terra próxima ao antigo jardim do Éden, né? Porque o jardim do Éden todos nós sabemos, né? E se você não sabia, fica sabendo agora. Ele está a mais ou menos 280 quilômetros ao norte do Iraque, onde começam ali os montes de Israel, tá ok? Então, ele fala de estar próximo ao jardim, povoada de um Judá e um Israel arrependidos. O que vai acontecer? Aqui ele fala também da união das 12 tribos, das 2 tribos que formavam Judá e das 10 que formavam Jerusalém e das 10 tribos que formavam Israel, tá? Então, povoada de um Judá e um Israel arrependidos. Isso acontecerá não por amor a eles, mas sim para a glória de Deus. E aqui então, nós chegamos no momento, no capítulo 37, em que chega a visão dos ossos secos. Então, nessa profecia, ele vem falar que os inimigos devolverão toda a herança, tá? Diz assim: pois que diz o inimigo sobre vós, até as eternas alturas serão a nossa herança. Portanto, profetiza e diz assim o Senhor Jeová: visto que vos assolaram e devoraram em redor, para que ficasseis feito herança do resto das nações, e andais em lábios paroleiros de faladores, e na infâmia do povo, portanto ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová aos montes e aos outeiros, pequenos montes, às correntes e aos vales, aos lugares assolados e solitários e às cidades desamparadas, que se tornaram rapina e escárnio, tá? E vergonha para todo o resto das nações que estão ao redor delas. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: certamente no fogo do meu zelo falei contra o resto das nações e contra todo o Edom,
Eles se apropriaram da minha terra com a alegria de todo o coração e com menosprezo de alma, para ser lançada a rapina. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e dize aos montes, aos outeiros, às correntes e aos vales, assim diz o Senhor: eis que eu falei no meu zelo e no meu furor, na minha ira, porque levaste contra vós o opróbrio, a vergonha dos gentios. Portanto, assim diz o Senhor: eu levantei a mão para que os gentios que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio, a sua vergonha sobre si mesmos. Mas vós, montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque estão prestes a vir, ou a voltar, né? Porque eis que eu estou convosco, e eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados, e multiplicareis homens sobre vós, e toda a casa de Israel, sim, toda ela, e as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados, e multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão, e vos farei habitar como dantes, e farei vosso estado melhor do que nos vossos princípios. Lembra do profeta que diz assim: e a segunda casa será maior e melhor do que a primeira? É isso que acontece. Lembra daquele ditado que diz assim: tem muito mais Deus a dar do que o diabo a tirar? Então calma, acalma o teu coração, porque Deus tem realmente, sempre, muito mais a dar do que a tirar. A palavra que eu tenho para você aqui, antes de nós entrarmos no capítulo de número 38, tá? A palavra que eu tenho para você aqui é essa: sê fiel no pouco, e no muito Deus te colocará. Sê fiel ao teu ministério, mesmo que ele seja muito pequeno, e um grande ministério o Senhor te dará. Sê fiel no amor que ele colocou na tua vida, mesmo que você ache que esteja perdendo esse amor pela tua família. Sê fiel no pouco, e no muito ele te colocará e restituirá tua casa e tua família. Sê fiel no teu trabalho. Sê fiel, mesmo que hoje você esteja ganhando pouco, e no muito ele te colocará, porque ele derruba pela infidelidade, mas ele levanta e faz florescer na fidelidade. Se você foi ou é infiel, torne-se a Deus, volte a Deus, traga de volta a tua fidelidade e espera nele, e o mais ele fará. E a tua primeira sorte e a tua segunda sorte, o teu segundo estado, será melhor do que o primeiro. Promessa de Deus sobre a tua vida. Ok, querido? Nosso tempo aqui acabou, então falaremos dos capítulos 38 e 39 em uma próxima aula. Deus os abençoe poderosamente, deles muita paz, muita vida, muito amor, muita alegria, muita restituição, muita fé e muita capacidade de sobreviver, voltar do teu pecado ao amor de Deus, para que ele possa te restituir tudo isso em graça, em vida e em abundância. Um grande beijo para você, fique na paz e o mais ele fará.